Olá, tudo bem, professor Xande Soares? Continuando o crase, aquele fechamento bonito. Neste momento aqui, entenda, a obrigatória é importante, a crase? Sim. A facultativa, importante? Demais. Mas a crase, que não pode, é a melhor. A gente está de brincadeira, né? Não. Boa parte das questões está ligada, repare que eu concordei com boa parte, está ligada à crase proibida e não à obrigatória, muito menos a facultativa, a maioria. Mas a facultativa aparece e não há dúvida que a obrigatória também. Então, o que a gente vai ver agora? Quais são os casos em que o acento grave, indicador de crase, ele não pode aparecer, ele é proibido, não pode, de maneira alguma. E aqui eu tentei mostrar, né? Você vai ver quais são os casos, aqui você vai se prender. O resto, como o próprio nome diz, é o resto. Então fique tranquilo. Primeiro, nunca, em momento algum, muito cuidado antes de palavras masculinas. Olha o masculino aqui, masculinas, masculino. No caso, eu vou botar masculina como palavra, tá? Não posso colocar o acento grave indicador de crase. Cuidado só com um detalhe. Qual é o detalhe? Calma. Primeiro, cavalo, eu pergunto a você, é um termo masculino ou feminino? É masculino. Então, não é a cavalo, é o cavalo. Então, este a aqui, é uma mera preposição. É só uma preposição, é a prep. E se é só uma preposição, não há o artigo a, que estaria antes de um substantivo feminino, então não se fala em acento grave. Antes de palavras masculinas, não há acento grave indicador de crase. Mas cuidado, que você pode ser induzido a um erro. Mais ou menos assim, Aqui, quando eu falo sapato, sapato, a Luiz 15. Sapato a Luiz 15. Repare. Alexandre, eu estou vendo aí, Luiz é nome masculino. Ah, não, mas isso aqui, tenho certeza de que você já viu. Vou sair aqui do foco, que eu vou pegar minha canetinha preta e vou voltar. Voltei. Por que aqui o acento grave apareceu? Porque aqui está subentendida a expressão a moda de. Então, muito cuidado com isso. Então, na verdade, este A com acento grave está antes de moda. Não está antes de Luiz. O Luiz está depois do D. A moda de Luiz XV. Então, quando estiver subentendida a expressão a moda de, aí o acento grave, indicador de crase, é obrigatório. Mas caso a expressão não esteja subentendida, antes de masculino, crase para quê? Não pode, ok? Então, o primeiro já foi. Número 2, cuidado, antes dos pronomes oblíquos tônicos, a mim, a ti, a ele, a ela, a nós, a vós, a eles, a elas, o acento grave, indicador de crase, também é proibido. Repare que aqui o ela não é pronome reto, tá, gente? Isso aqui é um pronome oblíquo tônico. O pronome reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, pronome reto, necessariamente não pode trazer consigo preposição. Tanto é verdade que ela saiu. Então, no momento em que você coloque a preposição, no caso aqui, a preposição a, tá? Coloque a preposição antes do ela, por exemplo, este ela deixa de ser pronome reto e passa a ser pronome oblíquo tônico. Veja que quem se refere a verbo referir-se, como você já viu, ele é o tal verbo transitivo indireto, é aquele que pede preposição. E aqui, voltando àquilo que já vimos, veja, se no lugar de ela for ele, vai ficar assim, João se referiu a ele.
Se não apareceu ao com o masculino, com o feminino, o acento grave indicador de crase é proibidaço. Ok? Então preste atenção. Antes de ela e elas, crase não há. É isso que pode gerar uma dúvida e um derivativo. Continue comigo. Número 3. Repare. Antes de boa parte dos pronomes indefinidos, tá? Boa parte deles, como por exemplo aqui é o toda. Toda é um pronome indefinido, né? No caso ligado ao substantivo festa. Até porque toda festa. A que festa eu estou me referindo? A qualquer uma. Então esse toda aqui é um pronome indefinido. Então antes desses tais pronomes indefinidos, há a tendência de o acento indicador de crase ser proibido. Mais uma vez, para você ter a certeza absoluta se há ou não há, é só substituir pelo masculino. Acompanhe. Iremos para cá. Iremos a todo jogo do eterno campeão deste país. Não preciso falar nem que é o Mengão. Meu aluno. Então, ali, ó. Então vamos a todo jogo do Mengão. Você vai a todo jogo do Mengão. Repare, nada de Coringão. O acento grave é proibidão. Tudo bem? Pessoal aí do Corinthians não vai ficar chateado com o tio só por causa disso. Então repare. Vamos embora. Então, antes de boa parte dos pronomes indefinidos, o acento grave indicador de crase é proibido. Continuando, antes de verbo, sabe quando que você vai colocar um acento grave indicador de crase antes de um verbo? Quando você estiver doidinho para queimar seu filme, aí você bota. Se você não tiver afim de queimar seu filme, você não coloca não. Antes de verbo, crase impossível. Este A aqui, meu filho, é só preposição. E na preposição não há acento grave, não. Para haver acento grave, tem de haver junção de as. Ali é só a preposição. Não há artigo a antes de verbo. Então, antes de verbo, crase, this is impossible. É impossível. Vem comigo. Virou, repare. Outra. Quinta possibilidade de crase impossível. Toda vez quando você vir um A no singular e um nome posposto depois no plural, crase nem a pau. Alexandre, gostei. Foi a primeira informação que eu entendi até agora. Tá vendo? Já tá valendo. Por que que o A está no singular? Porque aqui não tem o artigo as, não tem o S. Então, o A aqui é singular. Quando você vir o A no singular e o nome posposto no plural, crase, mas nem dando com pau. E isso cai pra caramba em prova, hein? Agora, Alexandre, e se eu botasse ali o artigo, se eu colocasse o as? Aí, meu aluno, veja bem, aí passa a haver uma obrigação. Repare, vou colocar aqui, ó. Se estivesse assim, referiu-se às mulheres, mulheres, aí vai, né? Mulheres brasileiras. Aí, nesta situação, entenda, quem se refere a. O verbo referir-se, ele pede a preposição a. Mas o artigo feminino definido as de mulheres, aqui vai gerar a crase, vai gerar a junção. A preposição a mais o artigo as. Aí, nesta situação, o acento grave, repare, ele aqui é obrigatório, não há dúvida. Mas não foi o que eu lhe passei, obrigatório, deixe-me melhorar, obrigatório, mas não foi o que eu lhe passei, entenda, no caso
número 5. No número 5, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: quando eu vir o a, repare a diferença, no singular e o nome posposto no plural, crase, mas nem a pau. Tá entendendo? Beleza. Então anote essa que é batata na prova. Vamos continuar. Repare, passei para este lado. Olhe bem, preste atenção. Número 6. Antes dos pronomes demonstrativos, esta ou plural, estas, essa ou plural, essas, também um acento grave, nem se você quiser. Por quê? Porque esses pronomes já vão trabalhar como determinantes. Então, eles, quando vierem, eles impedem a presença do artigo feminino definido a. Quando um vem, o outro não vem. É tipo o ator principal e dublê, né? Quando o dublê tá, o principal não tá. Quando o principal tá, o dublê não tá. Então, veja, antes dos pronomes demonstrativos, esta, estas, essa, essas, o acento grave, indicador de crase, não pode aparecer. Alexandre, poderia aí fazer aquele esquema do masculino? Lógico que pode. Veja, aqui ó, vou botar o masculino, pagou, repare só, pagou a esse funcionário. Viu o que eu fiz? Tirei o nome feminino e botei o masculino. Veja, quando eu coloquei o masculino, o que apareceu com o masculino não foi ao, foi a. E você já viu, se vier ao com o masculino, acento grave com o feminino. Caso contrário, nada de acento. Então, repare que aqui, mantendo até o macetim pelo qual você já passou, impossibilidade total de crase. Legal? Vamos embora. Venha! Repare, além de tudo, pelo que eu já passei, faltam agora só 3 detalhes para você ficar preparado para fazer qualquer questão envolvendo acento grave e indicador de crase, mas tem de treinar. Deixe-me beber um golinho de água, acompanhe. 1. Entre palavras repetidas, cara a cara, boca a boca, dia a dia, e por aí vai, para dar com pau. Entre palavras repetidas, o acento grave, indicador de crase, não pode aparecer, tá? Por uma questão de simetria, aí é papo longo, filosófico, doutrinário, desnecessário para quem quer ser aprovado. Só se você quiser virar professor de língua portuguesa, aí é outra história. Então, entre palavras repetidas, crase, não pode. Aqui está somente uma preposição. Então, mole, não vou aqui esticar. Outra, antes dos pronomes de tratamento, boa parte deles, Vossa Senhoria, Sua Excelência, você, tudo isso é pronome de tratamento. Então, em regra, como não haverá o artigo antes dos pronomes de tratamento, não haverá a possibilidade de eu colocar o acento grave, indicador de crase, antes desses tais pronomes. Repito, principais, Vossa Excelência, Sua Excelência, você, nada disso traz consigo o acento grave, indicador de crase, ok? Na apostila eu coloquei senhora, senhora ainda que seja um tratamento, se houver aqui a preposição, informou o resultado a senhora, é só substituir pelo senhor, vai dar ao senhor. Se é ao senhor, a senhora com acento grave normal, isso vai se adequar à própria regra geral envolvendo o fenômeno crase. E para fechar a parte teórica, deixe-me ver até o tempo de que disponho. Ah, legal, eu quero aqui
mostrar o acento grave indicador de crase com os pronomes quem e cujo. Vem comigo, acompanhe, deixe-me colocar 2 exemplos aqui legais. Repare, 2 exemplos quaisquer. O primeiro é a aluna a quem me referi. Repare que eu mudo muito pouco o contexto, eu mantenho o verbo referir-se, que você já percebeu, pede a preposição a, para você não ficar preocupado com a regência. Eu quero você preocupado com acento grave, tá? A aluna a quem me referi, ela partiu, né? Ela saiu. Ok. Outro exemplo aqui, bobão. A árvore, a cuja folha. Vou botar o me referir. Me referi, ela é esta. Ok. Tá bom pra caramba. Então, o primeiro detalhe aqui é o seguinte. Eu vou fazer aquela divisão técnica em orações. Quando eu faço essa divisão, normalmente você fica chateado. Oh, caramba, é o meu sonho fazer isso. Mas isso é mais um aspecto didático, não fique preocupado. Com o tempo, daqui a pouco você está fazendo isso sozinho, não esquenta a cabeça. Então, aqui, no primeiro caso, repare, a primeira oração qual é? A aluna, ela saiu. Aí, no meio desta primeira oração, eu coloquei mais uma, a quem me referi. Você vai treinar isso demais comigo no futuro, porque no futuro você vai ver as classificações de orações, as tais subordinadas adverbiais, substantivas, adjetivas, que no caso é aqui, então pode ficar tranquilo, tá? Agora veja comigo, quem se refere a. E se refere a, esta preposição a, ela vai ter de obrigatoriamente aparecer imediatamente antes deste pronome aqui, ó, deste pronome quem. Alexandre, mas antes do quem, não há a possibilidade de aparecer um artigo feminino definido a? Impossível. Não há essa possibilidade. Então, o que aqui aparece é só a preposição em exigida pelo verbo referir-se. No futuro, você vai ver que este quem é o tal do pronome relativo. Pronome relativo que vai introduzir um tipo de oração, é uma oração chamada adjetiva. É pano para manga, mas eu não quero neste momento isso. O que eu quero neste momento, você vai entender daqui a pouquinho. O mesmo que aconteceu em cima, acontece embaixo. Repare, a primeira oração é a árvore é esta. Aí no meio da primeira oração, eu fui e coloquei mais uma. Aqui no caso, a cuja folha me referi. Repare que aqui está o pronome relativo cujo. Você vai ver também no futuro comigo, pode ficar tranquilo, que o cujo e as formas derivadas, cujo, cuja, cujos, cujas, sempre serão pronomes relativos. E se trata de pronome relativo, vai introduzir um tipo de oração, a tal da subordinada adjetiva. É futuro. Repare. E este a aqui presente, de novo, está sendo o a exigido por quem? Pelo verbo referir-se. Quem se refere a. Então, o verbo referir-se, como já está careca de saber, ele é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Então, esta preposição aqui presente está sendo exigida pelo verbo referir-se. Alexandre, a mesma pergunta que eu fiz para o quem, eu vou fazer para o cujo, no caso, cuja. Não há a possibilidade de o artigo feminino definido a aparecer antes de cujo ou qualquer um dos derivados?
impossível. Neste momento, o que eu quero de você? Eu quero que você coloque assim, ó, cuidado. Antes de cuji quem, crase não tem. Alexandre, gostei. Rimou. Eu quero que você coloque isso. Antes de cuji quem, crase não tem. Acredite, isso vai nos ajudar muito na hora de fazer várias questões de prova, para que você não venha a perder tempo, ok? Então tá. Percebeu? Crase, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Crase proibida. Difícil? Não, são alguns casos. Se você os memorizar, menos chance você terá de errar. Vou beber um gole e a gente vai cair dentro do exercício. Vamos juntos. Exercises. Acompanhe comigo. Questão número 1. Repare, vamos ver aqui. A respeito dos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o próximo item. A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse um acento indicativo de crase no vocábulo a esse estado de coisas. Meu aluno, que baixaria. Não tem como. Repare que esse é um pronome masculino e estado é um substantivo masculino. Antes de formas masculinas, você já sabe, o acento indicador de crase é proibido. Repito, só se houver a expressão a moda de subentendida, que não é o caso. Então, se aqui não cabe a moda de, não cabe acento grave antes de formas masculinas. Então, o comentário da questão número 1 é errado. Número 2. Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item subsequente. No trecho, diga não às corrupções do dia a dia, seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo, repare, dia a dia. Aí, melzinho na pepeta, eu pergunto a você, entre palavras repetidas, gota a gota, cara a cara, dia a dia, boca a boca, olho a olho, com ou sem o acento grave indicador de crase? Sem. Ele fala que o sinal indicativo seria correto. Não tem como. Comentário errado, bobo. Vamos partir para a próxima, número 3. Com relação às ideias e os aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item que se segue. O emprego do sinal indicativo de crase em a demandas, reparou? Ficando a demandas, não prejudicaria a correção gramatical do texto. Você viu com o tio insistentemente. Quando você vir um a no singular e um nome posposto no plural, crase nem a pau. Repito, quando você vir um a no singular e um nome posposto no plural, crase nem a pau. Então, o comentário da número 3, ele não está errado, não. Ele está péssimo. Então, vamos partir para número 4. Número 4, julgue o item subsequente a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto tal. Seriam preservados o sentido e a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal indicativo de crase no trecho se ateve, repare, a questões. Me colocou grandão, Fabão? Alexandre, insistente, hein? Por quê, meu filho? Porque cai em prova. Aí você vai, acha tudo aqui muito tranquilo, e bonito na hora da prova dá mole. Aí eu fico triste. Então, voltou, Fabão, repare. Quando eu vir um a no singular e um nome posposto no plural, crase quando eu tiver a fim de queimar meu filme. Nem a pau. Ele fala, seriam preservados o sentido e a correção caso se empregasse o sinal indicativo de crase? Comentário michuruca, errado. Partamos para número 5. Julgue o próximo item, referente a aspectos linguísticos do texto tal e a sua tipologia. A correção gramatical do texto seria prejudicada
caso se empregar o sinal indicativo de crase, no A, em, isso, em fuja a determinações. Aí sim, repare, o A não está no singular, o nome depois não está no plural, crase nem a pau. Ele fala que se colocasse o acento, seria prejudicada. Seria prejudicada sim. É por isso que a número 5 tem um comentário certíssimo. Ok? Jogou grandão o tio? Acompanhe. Fechamos. Agora você tem de fazer o quê? Tem de treinar. Quanto mais treino, mais bem preparado você vai estar para a luta. É melhor suar aqui do que sangrar lá. Estou esperando você no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.